Vamos continuar nossa aula. Essa aqui é a videoaula 2 de exercícios sobre simbologia de instrumentação. Então vamos para mais alguns exemplos, tá? Nesse primeiro caso aqui, vou dar o ponteiro rapidinho. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um tanque, né? É bem comum ter um sensor de nível aqui, no caso aqui um sensor e transmissor, um transmissor de nível da malha 102. Esse sinal aqui, que já te falou anteriormente, é um sinal pneumático. E tem o que? Um controlador, né? Um controlador no painel. Um controlador registrador, como a gente sabe disso. LRC, ele é registrador e controlador. E ele está no painel, cada linha tracejada, manda o sinal pneumático para uma válvula de controle, tá? A válvula de controle que está controlando o nível. Aqui nesse segundo exemplo, a gente costuma ter um alarme de nível baixo. Alarme, porque nível L, level. Aí eu tenho o alarme, que é o A, ou seja, as duas letras aqui, a segunda e a terceira, vão representar a função desse instrumento. Então vai ser um alarme de nível baixo, então alarme L de low. E a montagem é local, não tem aquela linha tracejada. Eu mando um sinal, transição de elétrico, tá? para esse instrumento que está na sala de controle. Terceiro exemplo aqui, nós continuamos tendo um transmissor de nível, sinal pneumático, um controlador registrador que está na sala de controle, a malha 103, manda o sinal para a válvula de controle, a LCV 103, e eu tenho aqui mais o que? Nesse tanque 2 eu tenho um transmissor, que isso aí seria outra malha, tá vendo? Por isso que é 104, um transmissor de nível, e eu tenho também, aqui no caso, um controlador de nível também. Na dúvida é sempre bom olhar as normas, tá, pessoal? Continuar. Mais um exemplo aqui, tá? Esse símbolo aqui geralmente é a placa de orifício, aquele elemento sensor de vazão, tá? Essa placa de orifício gera um diferencial de pressão, então associada ela geralmente tem um transmissor de vazão para pegar o que? O ΔP aqui, tá? Pode ter o PT também, tá? Então aqui no caso o PT é o transmissor de pressão que está instalado no campo na malha 403. Ao mesmo tempo eu tenho um transmissor de vazão, porque esse transmissor de vazão vai estar sempre associado à placa de orifício. A placa de orifício é o elemento sensor que gera o ΔP, sendo que eu consigo estimar a vazão pelo diferencial de pressão. Aí esse sinal vai um sinal pneumático para o quê? Meu registrador de vazão. Aqui, esse registrador de vazão está na sala de controle, mas não tem um controlador. Então eu só vou registrar, não vou controlar nada. Vai ser tipo um historiador. Mesmo para a malha aqui do 403, tá? A mesma coisa. Para a malha do transmissor de pressão. Mais um exemplo aqui que é muito comum, tá? Esse exemplo aqui. Então agora a gente tem o quê? Por exemplo, vamos fazer uma medição de gás combustível. Então é um transmissor de pressão, manda um sinal elétrico para um controlador e indicador de pressão que está na sala de controle. A linha contínua significa que o operador tem acesso a esse painel, ele consegue acessar, e ele manda o sinal elétrico para o quê? Esse PY é o conversor elétrico pneumático, tá? Mas deve ser... não, é um seletor de nível baixo. Pode ter isso também. Geralmente Y é uma função, né? Tá? Aqui só vai falar que vai fazer uma comparação com esse sinal que está sendo medido. Esse sinal é o set point para o quê? O meu controlador de vazão, ele é indicador também, um FC, tá? E aqui ele manda o sinal elétrico, aí sim, tá? O conversor, o FY é um conversor o quê? De elétrico pneumático. Me desculpa aqui, tá, pessoal? O PY é só um seletor de sinal baixo instalado atrás do pneu. Da mesma coisa que eu pode ter o FY, eu posso ter o FY, que é aquela que o quê? Já que eu tenho um
um transmissor de vazão, eu tenho que converter isso, lembrando que eu consigo estimar a vazão pela raiz quadrada do ΔP. Então eu posso ter a função aqui, ó, na minha sala de controle. Essa função poderia estar associada ao instrumento no campo, mas nesse caso ela está lá na sala de controle. Então, esses dois sinais, né, vão para o meu controlador de vazão, tá? Então ele depende de duas variáveis e ele está instalado no painel, ou seja, está na sala de controle. Ele manda o sinal elétrico, aí sim o FY é um conversor, tá? Transforma o sinal elétrico em pneumático para aí sim ir para o meu elemento final, que é uma válvula de controle, acionada pneumaticamente. Mais um exemplo, tá? TT, transmissor de temperatura, está no campo, manda o sinal elétrico para quem? Meu controlador registrador de temperatura instalado na sala de controle, acessível ao operador, linha contínua, transmissão elétrica. Ele manda o sinal, que é set point, para quem? Para o meu controlador indicador de vazão, F flow, I indicador, C controlador. Está no painel, tá? É acessível ao operador, linha contínua, manda o sinal elétrico, aí eu tenho o meu FY, que é o conversor elétrico pneumático, para atuar na minha... Esse é o sinal de controle para a minha válvula de controle. Vamos para mais alguns exemplos aqui para treinar mais. Norma ISA é exercício. É o jeito mais fácil de aprender essa norma, tá? Então, de acordo com a norma ISA 5.1, a gente tem que falar quem que é o controlador de velocidade, o símbolo para o controlador de velocidade. Controlador de velocidade, a variável quem? Velocidade. Então, do inglês, speed. S, ou é C, ou é E. Então, SC. A função C de controlador é SC. Indicador de tensão elétrica. Tensão elétrica tá? Desculpa. E. Então, continua aqui, C e E. Então, o indicador é função I. Então, ou é C ou E, continua ou C ou E. Transmissor de condutividade. Então, condutividade é C mesmo, em inglês conductive. E aqui eu tenho um transmissor CT, que é a função. Aqui que confunde, né? Posto de temperatura, quem é variável? É a temperatura, então não é WT, é TW. Então a letra certa é E. E por fim, né, HS significa o quê? É a chave manual, então Hand Swift, tá? H de... então, é HS. Então a letra certa aqui é tá? A letra E. Ainda de acordo com a norma, né? Norma 2009, não sei se atualizou isso, né? Depois tem que olhar. Mas vamos lá. O que é esse diagrama aqui? É outra coisa que é muito comum. Então eu postei um vídeo lá que explica esse bypass aqui. O que está acontecendo com esse processo? Tem uma placa de orifício, ó, o símbolo da parte de orifício é como se fosse, duas linhas paralelas, é onde que eu tenho aqui o FE. FE significa o quê? É o elemento sensor de vazão, ou seja, a própria placa de orifício. Isso é muito comum, tem que saber de qual é isso aqui, tá? Então, o sinal, o FE, a gente pode representar aqui no caso, ele tem um transmissor associado de vazão. Então, a placa de orifício, né, que a gente fala, gera aquele ΔP, e eu vou estimar a minha vazão pelo meu diferencial de pressão. Mas qual que é a variável que eu estou querendo medir? É a vazão, não é a pressão, tá, pessoal? Isso eu já expliquei nas aulas anteriores. Então, aqui eu tenho o meu controlador, tá? Que está na sala de controle, e além de ser controlador de vazão, ele é um registrador. Ele é acessível ao operador, linha contínua, tá? Se fosse controlado não seria acessível. Muitas vezes o operador não pode ter acesso a esse controlador, não pode operar, senão ele pode fazer alguma besteira. E nesse controlador também tem o quê? Um alarme que indica, né, uma vazão baixa e um alarme que indica uma vazão alta, tá? Vazão baixa, L de low, tá? O alarme, load, né, alarme de vazão baixa e um alarme de vazão alta. E os dois estão, claro que estão associados ao controlador que está na sala de controle. Ele manda o sinal elétrico para o quem? A UFY, a gente já falou, é um conversor elétrico pneumático
que envia o sinal pneumático, a gente pode ver pela linha contínua, com as duas linhas paralelas, para a minha válvula de controle, tá? De vazão. Repara, para que serve esse bypass aqui? A gente chama isso de bypass. Vamos supor que eu preciso, né, fazer alguma manutenção nessa válvula. Então, para um processo não parar, o que acontece? Eu deixo meu bypass aqui. Aí, o que eu faço? Eu retiro essa válvula aqui para manutenção, abro aqui e tiro ela para o conserto. E continua funcionando, meu sistema vai funcionar em malha aberta, não vai ser malha fechada, mas continua funcionando, tá? Então, para justamente o processo não parar, que isso, né, acaba acarretando em prejuízo para a empresa. Então vamos ler aqui as alternativas. A figura apresenta um controlador e registrador de vazão montado em painel, que é a falsa, né? Então, controlador e vazão montado em painel, é FRC, isso aqui, tá certo. A figura apresenta uma válvula de bypass, tá aqui, tá certo também. A figura apresenta um conversor de sinal elétrico para sinal pneumático. Olha o conversor aqui, ó, é para elétrico para pneumático, FY. A figura apresenta um elemento primário do tipo vazão, tipo placa de orifício, está certo, está aqui o placa de orifício, em conjunto com um transmissor de vazão, está certo também, montado em painel. O transmissor de vazão e a placa de orifício estão no campo, não estão na sala de controle. Geralmente o transmissor, né, o elemento sensor, fica no campo, não faz muito sentido ficar na sala de controle, não. Então essa é errada, a letra D, tá? Vamos só ler aqui, a figura apresenta dois alarmes de vazão montados em painel. Os dois alarmes são esse aqui, ó, o FAL e o FH. Alarme de nível baixo e alarme de vazão baixa e alarme de vazão alta. Tá? Vamos marcar a opção incorreta. FT, transmissor de vazão. Já viu isso. Indicador de vazão, montagem local. FY, está certo. Registrador conectado a registrador de pressão, montagem local. E tem aqui um registrador de pontos de pressão que está conectado a um registrador de vazão. Letra D. Válvula com atuador elétrico. Não, esse atuador é pneumático, tá? Pode reparar aqui. Esse aqui é um atuador pneumático. Essa é errada. Vamos ver aí. Controlador de pressão tipo C, comandando a válvula de controle de transmissão pneumática. A válvula de controle precisa da transmissão pneumática. O controlador ele está no campo, tá? Ele está no campo, não está na sala de controle, está certo. Mais uma aqui, né? Acho que para encerrar essa aula, talvez. Deixa eu ver se tem mais aqui. Peraí. Esse aqui é o último slide. Eu queria mostrar outras coisas, mas depois qualquer coisa eu envio outro vídeo. Bom, então vamos lá, né? A gente tem esse sistema aqui, vamos dar uma analisada geral. De novo, um trocador de calor. Esse aqui que é um símbolo trocador de calor. Muitas vezes esses diagramas vêm em inglês por questão de padronização, tá? É comum tá em inglês. Né? Inglês é importante nessa área de automação e instrumentação por questões de padronização. Então a gente tem um trocador de calor, a gente tem mais o que? O FR, um registrador de vazão, um registrador de pressão. Eles estão no painel, montado no painel, na sala de controle. Aqui no caso tem a placa de orifício, tá? Um sinal também nessa placa de orifício eu preciso tanto do meu sinal de pressão como para o meu sinal de vazão. Um transmissor de vazão que está associado a essa placa de orifício. Aqui a gente tem aquela função, né, de raiz quadrada. Por quê? Eu estou estimando aqui o ΔP, a função está lá na sala de controle, não está no instrumento, está lá no painel, tá? Aí eu vou registrar esse valor dessa vazão. Eu não estou controlando nada aqui, só estou registrando a vazão e a pressão. Nesse lado aqui eu tenho um transmissor, um controlador e registrador de temperatura. Repara que esse sinal elétrico, tá? E esse comando elétrico vai para uma válvula de controle, mas essa válvula controla a temperatura desse processo. Então, um trocador de calor é comum que eu tenha, né, aqui uma válvula que controla a temperatura. E eu tenho aqui mais o que? Esse TAL seria um alarme de temperatura baixa, tá? Então vamos ler as alternativas aqui. O fluxo registrado, que é incorreto de novo. O fluxo registrado é obtido pelo uso de uma placa de orifício. Tá aqui. É isso mesmo, tem uma placa de orifício.
A entrada do registrador de pressão está aqui, é proveniente do transmissor de pressão que recebe a leitura do lado de baixo fluxo da placa de orifício. A gente tem tanto a pressão baixa como a pressão alta. Faz sentido, tá? Tem um transmissor de pressão também, a gente pode tanto medir aqui como medir aqui. A leitura de temperatura do fluido na saída é feita através de um instrumento tipo resistência, RTD. A gente vai aprender sobre isso, tá, pessoal? Mas ele está conectado a um controlador registrador de temperatura, tá certo. Existe um alarme para alta temperatura. Alta temperatura seria TAH. Tem TAH aqui? Não, tem para baixo. Então, essa é incorreta, tá? Então, isso está errado. Existe um alarme para baixa temperatura, não para alta. Isso confunde, porque o A vem primeiro de alarme e o L significa de temperatura baixa, não de temperatura alta. De novo, para temperatura alta seria TAH. O fluido de aquecimento é controlado por uma válvula de controle. Tá aqui a válvula de controle que controla o quê? Temperatura. Então, temperatura TV. Válvula que controla a temperatura. Por enquanto, esse vídeo será só isso mesmo, tá? Qualquer coisa eu envio outro aqui, tá?